Vamos para o norte do estado falar de um outro assunto de saúde. Um joinvilense ganhou um prêmio nacional com um aplicativo para controlar a enxaqueca. A ferramenta foi aprovada em um programa nacional que transforma trabalhos de conclusão de curso em empresas tecnológicas. A ferramenta tem sido um sucesso, principalmente entre aqueles que sofrem com terríveis dores de cabeça. Olha só que legal. Sabe aquela dor de cabeça insuportável que vem e passa várias vezes ao dia? A conhecida enxaqueca é o terror, principalmente das mulheres. É algo bem ruim, é uma dor insuportável que dói nessa região e que me impossibilita fazer algumas atividades durante o dia, porque causa um certo incômodo. É horrível, não consegue ter concentração nenhuma no trabalho. Pamela começou a sofrer com esse problema assim que entrou na faculdade e logo procurou um médico para tratar as fortes dores. Hoje, a estudante só consegue se livrar da enxaqueca com o uso de medicamentos. Eu tive que tomar um medicamento mais forte para controlar mesmo a enxaqueca, porque eu não conseguia controlar com, por exemplo, um remédio simples para dor de cabeça. Foi pensando no desconforto que as dores de cabeça causam que esse estudante de tecnologia da informação resolveu criar um aplicativo para controlar a enxaqueca. Minha avó sempre precisou de um aplicativo para acompanhar a diabetes dela. Só que já existe vários aplicativos para acompanhamento da diabetes. E a gente quer algo novo. Já existiam alguns aplicativos, só que nenhum aplicativo era eficiente e útil para tratamento de dores de cabeça. O aplicativo recebeu o nome de Conexão Enxaqueca e está disponível na plataforma Android. Com a ferramenta, o paciente pode registrar a intensidade das dores e o momento e a frequência com que elas acontecem. Os dados ficam armazenados e depois o médico pode ter acesso às informações, o que ajuda no tratamento da enxaqueca. Hoje os neurologistas já utilizam uma planilha em papel para anotar todos os detalhes da crise de enxaqueca. São uma série de perguntas e um dos principais benefícios do aplicativo é automatizar essa planilha, guardando todas essas informações e automatizando de uma maneira amigável. O aplicativo criado pelo Alan foi apresentado num trabalho de conclusão da faculdade. O professor da disciplina acompanhou o desenvolvimento durante 8 meses, dando dicas para aprimorar a ferramenta e ficou orgulhoso com o resultado do trabalho. Ele veio uma ideia bem interessante e, na verdade, ele começou a desenvolver. Dentro dessa magnitude, ele superou as perspectivas do aplicativo. E esse aplicativo é um aplicativo que deve atender bastante pessoas e um público bem alvo e, na verdade, um trabalho social. Alan foi o único estudante de tecnologia da informação de Santa Catarina aprovado no Programa Nacional que transforma trabalhos de conclusão de curso em empresas tecnológicas. Os vencedores vão receber capacitação gratuita sobre empreendedorismo. Bem interessante. A gente continua falando da enxaqueca. Agora eu vou conversar então com o neurologista Luciano Nogueira, que vai explicar então tudo sobre a doença. O que é exatamente a enxaqueca? É uma dor de cabeça mais forte? Boa tarde, Marja. A enxaqueca não é a mesma coisa que dor de cabeça. Ela se caracteriza por algumas qualidades de sintomas que a diferenciam dos outros tipos de dores de cabeça comum. Por exemplo, a enxaqueca costuma ser latejante, ela costuma ter um predomínio de lado, ou à direita ou à esquerda. Ela costuma durar pelo menos 4 horas, é uma dor mais prolongada, costuma ser mais intensa e a luz, o barulho e a atividade física podem piorar a dor. E aí, no caso, por exemplo, a enxaqueca, assim, quais são os principais sintomas que a pessoa tem quando... Junto com a dor de cabeça, é comum o paciente ter náusea, é uma característica importante. Uma dor tensional ou cervical ou uma dor relacionada a alguma tensão muscular, ela pode até às vezes causar náusea, mas a enxaqueca costuma vir até com vômitos às vezes. Alguns pacientes, uma parte dos pacientes, vai variar em torno de 20% a 30% até, vão apresentar o que a gente chama de enxaqueca com aura. Então, são pontos brilhantes na frente dos olhos, turvação visual, às vezes uma sensação como se fosse alguns raios na visão, às vezes pode dar amortecimento até da língua, ou de parte do lábio e da mão, que é uma enxaqueca especial, digamos assim. E outros pacientes com enxaqueca podem sentir também vontade de bocejar ao longo do dia, quando vão ter a dor, ou então uma irritabilidade extrema naquele dia. O que pode causar? É verdade, por exemplo, que o clima é um fator que pode causar
enxaqueca? É verdade. No inverno muito frio, como a gente está tendo agora, alguns pacientes sentem um pouco mais de dor, mas o mais comum é quando o paciente se expõe ao calor. Então, o calor em excesso, dias muito quentes, especialmente no clímax assim, do verão, os pacientes costumam ter muito mais crises do que nessa época de agora. Diagnosticar enxaqueca é complicado. Não tem algum exame que mostre que a pessoa tem enxaqueca, né? A pessoa tem enxaqueca e é assim que funciona? Na verdade, a gente acaba se baseando em sintomas e características que a pessoa nos relata. Por isso é importante a conversa com calma, com tranquilidade com o paciente, para que ele possa expor todos os sintomas e a gente descartar que sejam coisas mais graves, que felizmente na maioria das vezes não são, ou outros tipos de dores de cabeça que muitas vezes se confundem com a enxaqueca. Tem cura? A gente não fala propriamente de cura. Alguns pacientes, até principalmente as mulheres que têm uma enxaqueca mais relacionada à menstruação, elas podem ter uma melhora e até o desaparecimento das crises quando se dá a menopausa. Agora, a maioria dos pacientes vai amenizar a dor com controle alimentar ou com algum medicamento que possa reduzir essas crises através de alguma alteração química cerebral. Estilo de vida, se for com cuidados com a alimentação, exercício facilita a prevenção de uma enxaqueca, por exemplo? Sem dúvida, existem alguns estudos mostrando que a atividade física, especialmente a atividade aeróbica continuada, frequente, ela reduz bastante a quantidade de crises. Além disso, evitar determinados alimentos que vão variar muito em cada paciente. Então, alguns pacientes, queijos muito curados, esses queijos mais fermentados, podem trazer dor. Alguns pacientes vão ter com um vinho, às vezes misturando o queijo, o vinho, ou então a salsicha, alguns nitritos, algumas substâncias conservadoras, algumas substâncias corantes podem desencadear algumas pessoas em enxaqueca. Uma coisa que tem cada vez se falado mais que é intolerância à lactose, que alguns pacientes também acabam tendo mais crises quando são intolerantes à lactose e se alimentam de uma forma inadequada. Quem tem enxaqueca, às vezes, usa analgésico. Tem que tomar cuidado em relação ao uso de analgésicos, por exemplo? Com certeza. Uma das queixas principais que chegam ao consultório hoje são pacientes que têm dores de cabeça todos os dias e eles não tinham dores assim antes. Então, começaram com uma enxaqueca. Essa enxaqueca era esporádica, uma vez por semana, algumas vezes por mês. E, de repente, essa dor começou a ficar diária. A gente vai investigar e, a maioria das vezes, esses pacientes abusavam de analgésicos. Então, começavam a tomar muito analgésicos, 3, 4 vezes por semana, e o uso abusivo de analgésicos pode pegar uma crise de enxaqueca que é esporádica, mensal, semanal, e transformar numa dor de cabeça crônica todos os dias. Existem medicamentos específicos para enxaqueca, por isso a importância de identificar. Então, os analgésicos não costumam ser bons medicamentos para quem tem enxaqueca. Normalmente são medicamentos específicos, que a gente chama de triptanos ou ergóticos, e os anti-inflamatórios não são todos também que funcionam bem para enxaqueca. Alguns anti-inflamatórios têm uma relação melhor para a dor. Existem os medicamentos preventivos no sentido da enxaqueca? Sim, nós temos hoje vários medicamentos que podem prevenir a enxaqueca. Aí tem que conversar com o paciente e avaliar a necessidade, porque muitas vezes tem que se usar um medicamento todos os dias e aí a gente tem que avaliar, pesar o custo e benefício disso. Usar um medicamento todos os dias muitas vezes tem efeitos colaterais importantes. Já a enxaqueca pode trazer prejuízos. A gente sabe que a enxaqueca é uma das principais causas de absenteísmo, ou seja, de não ir ao trabalho e de não conseguir estudar, não conseguir funcionar. A pessoa bloqueia, para totalmente. Né? Muitas vezes fica com náusea, vômito, tem que ficar deitado na cama para conseguir diminuir um pouco a dor, tem que ficar no escuro. No meio de uma crise de enxaqueca, por exemplo, a pessoa tem que o quê? Deitar, ficar quieta, parada? Se a pessoa tem certeza que é enxaqueca e já conhece qual medicamento funciona para ela, é importante ela procurar tomar a medicação o mais cedo possível na crise. Não esperar muito, porque depois que vem a fase de náusea e vômitos, significa que o estômago, o intestino já não está mais tendo uma boa capacidade de absorção. Então, essa pessoa toma a medicação e já não vai funcionar tão bem. Por isso é importante, uma vez que inicia a dor, já tomar a medicação. Uma vez instalada a dor e tomada a medicação, é importante um ambiente que, de preferência, não ficar deitada, mas ficar sentado num ambiente aconchegante, pode ser uma boa poltrona, um pouco mais escurecido o ambiente, menos estímulos, às vezes um pouquinho de gelo na testa pode ajudar. Antigamente se usava uma batatinha, porque é uma coisa que é mais gelada e dá uma sensação de conforto
nas têmporas principalmente. Doutor Luciano, muito obrigada por todos os esclarecimentos, um assunto de curiosidade de saúde importante. Obrigada pela presença e, claro, se tiver qualquer problema de saúde, procurar um médico, né? Com certeza, muito obrigado. Obrigada.